Nós vamos ver Salomão construindo o templo como a primeira parte. Então, uma outra construção do templo se refere a dois eventos na mesma profecia. Então, você vê muito claramente que a primeira parte aconteceu. O templo foi destruído. Isto se cumpriu. Lembre-se quando ele veio e disse, quanto eu desejaria que você conhecesse esse seu dia. Jesus falou de Jerusalém quando ele fez uma entrada triunfante lá, na data exata ele se apresentou. Aquele é o dia que ele se apresentou a si mesmo como glorioso Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro de Israel, o Cordeiro do universo, o Cordeiro de Yahweh. Mas eles o rejeitaram. Então ele disse, quanto eu desejaria que vocês conhecessem esse dia, o que te é reservado a paz. Então ele vai na missão e eles são destruídos. Então esta parte, quando se cumpre, nós sabemos que estamos aqui na era da igreja, na longanimidade do Senhor. Nesse tempo, o templo foi destruído, o Messias morreu, todas essas coisas já se cumpriram. Sim, isso tudo se cumpriu já nessa parte. Porque ele disse que ele viria e seria morto. O Messias seria morto. Ele fez a entrada triunfante lá, ele morreu, a cruz está lá na linha do tempo profético. E então o templo foi destruído. Há agora uma mesquita lá. Aleluia. Então, a igreja está aqui. Vocês estão aqui agora. Ele nunca falou de vocês, mas agora vocês apareceram. O mistério, a igreja agora está aqui. Então, passo a passo, vocês verão que o Senhor Todo-Poderoso está falando em diferentes cumprimentos e dimensões. E eu vou dar para vocês o que ele está dizendo. Então, nessa profecia, novamente, essa parte ainda está se cumprindo agora. Esta outra parte ainda não se cumpriu. E é isso que está prestes a acontecer, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu anunciei e dei uma cascata, todo o espectro, ou uma sequência de profecias. O Messias está vindo, o Messias está vindo, significando está prestes a acontecer. Aleluia. Então, depois disso, nós vamos entrar nisto, mas nós já vimos que a igreja não pertence aqui à terra. Até mesmo as ordenanças de adoração para a tribulação são diferentes. Agora, a graça está acontecendo, vocês estão protegidos pelo Espírito Santo, mas lá na tribulação não tem igreja, eles são chamados de santos da tribulação. Mas veja, ele fala de um chão até aqui, o reino milenar. Então, eu vou dizer o que vai acontecer até entrarmos no estado eterno. Então, agora, a escritura que celebra o desenrolar do arrebatamento, eu quero sobrepor a isso e trazer para vocês agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler do versículo 17, do 16 até o 18, isso será suficiente. Então eu vou sobrepor a isso e eu vou dar a mensagem desta noite, o que o Senhor está falando. Hoje será muito profundo, prestem atenção. Eu vou falar devagar para vocês agarrarem tudo no lugar certo. Serão 3 segmentos para enfatizar o fato de que o longo sofrimento do Senhor está prestes a terminar. Serão 3 segmentos. 3 sessões que vão enfatizar para vocês que a longanimidade do Senhor está prestes a terminar. Até aqui. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Maybe you can put the scriptures there, it's easier. Põe as escrituras lá, fica mais fácil. Versículos do 16 ao 18. It says, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, ele diz, o próprio Senhor descerá do céu com a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus. O próprio
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os primeiros que vão se beneficiar do arrebatamento serão os que morreram em Cristo antes. Os corpos deles vão subir. Então, eles vão se beneficiar primeiro. Então, ele vai dizer, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele está apresentando muitas coisas aqui. Ele está apresentando a eternidade com Cristo e a cronologia. Aqueles que morreram vão primeiro, ressurreição, glorificação, eles sobem. Então, o trasladar, eles sobem, o próprio Senhor descendo para encontrá-los. Eu já vi este evento, já dei as profecias e as visões. Então, ele diz, a eternidade com Cristo, viveremos com Ele para sempre. Portanto, encorajai-vos e confortai-vos uns aos outros com essa profecia. Então, essa é a escritura que nós celebramos vez após vez, que desenrola e celebra o arrebatamento da igreja, certo? Então, agora, nesta escritura, como eu disse hoje, enquanto começamos, você pode puxar algumas coisas, alguns pilares que apoiam o arrebatamento. Como eu disse, o primeiro é a ressurreição, a glorificação. O outro, o dia e a hora não são conhecidos. E o outro, eu disse, reunião com Cristo e assim por diante. Então, eu quero apenas pegar uma e lidar com esse, que é o mais crítico, especialmente dentro da linha do tempo que você vê aqui na sua tela. O fato de que nós já estamos chegando no arrebatamento está prestes a acontecer. Aquele que está mais próximo. Aqui, eu quero olhar, o dia e a hora não são conhecidos, para que eu possa tocar na base de todas as conferências que tivemos em Menengai. Agora, isso é impressionante. A profecia mestre, chave, que o Senhor Jesus deu. O próprio Senhor Jesus, ele deu uma profecia. Em Mateus capítulo 24, nós vamos olhar aquela profecia, nós vamos abrir toda aquela profecia e nós vamos ver o que o Senhor está dizendo lá. Mateus capítulo 24 é um plano mestre que o Senhor Jesus teve para a humanidade. Por que ele teve este plano? Ele teve este plano por causa de 1 Coríntios 15, 24, 25, na sua tela. 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz, então virá o fim. Então você vê agora que o Senhor sabia que o fim teria que acontecer e ele deu essa profecia mestre, essa profecia chave. Nós vamos olhar a profecia mestre em Mateus 24, mas antes de irmos lá, eu estou simplesmente dizendo para vocês que há um fim que está vindo. É por isso que ele deu essa profecia para toda a humanidade. Ele diz, então virá o fim. Então, isso significa que há um fim que virá. Quando ele diz, quando ele entregará o reino para Deus Pai, depois dele ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então, ele está dizendo, essencialmente, a partir do versículo 24, que há um reino aonde o Messias estará reinando. E então, ele fará as conquistas do reino depois do que ele vai entregar o reino para o Pai. Então, ele está dizendo que haverá um reino. Primeiro de tudo, o fim está aqui. O fim da era. Significando que o mundo como você o conhece vai chegar ao fim. O mundo como você o conhece um dia tem que chegar ao fim. Estamos juntos, passo a passo. Eu quero que todos entendam isso. Será uma grande maratona hoje. Então, o reino é estabelecido. Todos nos lembramos muito bem a visão que o Senhor me mostrou de Daniel, capítulo 2, 34, 35, mas a tradução é 44, 45. Uma rocha, mas não cortada por mãos humanas, vindo do céu neste ângulo, que esmigalhou a estátua, tornou-se como um pó. Então, um reino, uma montanha é formada. Uma forte montanha é formada, um reino eterno. É disso que ele está falando aqui. Novamente, focando no profeta, ele está dizendo que a profecia mestra, que nós vamos olhar, o plano mestre que Jesus, ele mesmo, deu para a humanidade, é porque tem o reino de Deus que está vindo.
E no versículo 25 ele diz: então virá o fim. Depois disso, ele reinará assim até que ele põe os seus inimigos debaixo do seu pé, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, muito sério. Então, você entende por que ele deu o plano mestre para a humanidade, certo? Agora, vamos ao plano mestre, a profecia mestra, para podermos extrair de lá e então tocarmos base na conferência de pastores em Menengai 7. Então, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Leia comigo isso muito cuidadosamente. Ele diz o seguinte: Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para chamar a atenção dele para as construções do templo. Se você olhar outras traduções, eles dizem: chamaram a atenção dele para a magnificência da arquitetura do templo. Em outras palavras, impressionante. Quão maravilhoso é. Sim, se você vai lá, você ainda vê aqueles pilares de pé. É muito impressionante que naquele tempo eles tinham tal tecnologia, certo? Quero dizer, pelos padrões terrenos. Versículo 2. Ele diz: vocês estão vendo todas essas coisas? Ele perguntou. Eu lhes digo a verdade, que não ficará aqui pedra sobre pedra, mas todas serão derrubadas. Então, quando ele disse isso, imediatamente o versículo 3. Quando ele disse isso, imediatamente os seus discípulos entenderam muito claramente que ele estava falando sobre a vinda do Messias e o fim daquela era. Está certo? O fim dos tempos. Então, eles vieram e perguntaram, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. E disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Rapidamente eles entenderam que ele estava falando do sinal da vinda do Messias e o fim dos tempos. Por favor, diga-nos, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, olha agora, quando ele começou a explicar para eles, no versículo 4, a maior profecia da Bíblia foi dada por Jesus. Isso é sério. Eu sei que é uma outra profecia. Eu sei que é uma outra profecia que nós vamos lidar nesta noite. E naquela profecia que eu vou lidar nesta noite, eu vou fazer uma comparação, porque é Deus falando. Você ouve o Senhor, Deus Pai, Jeová, Elohim, meu amigo. Você ouve Ele falando de lá. Dialogando. É uma conversa falando consigo mesmo, falando de lá, e você me ouve comparando lá com a conversa que ele teve com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, não se preocupe com isso, vai ser muito grande aqui hoje. Então você me ouve comparando isso com a conversa no Monte Sinai. Eu sei que na nossa frente aqui nós temos um grande e monumental, pivotantes pontos de escritura que nós vamos falar nesta profecia, nesse anúncio da vinda do Messias. Então não se preocupe, é muito fácil. Não há exame aqui. Fiquem em paz. Isso é lindo. Eu quero somente abrir um pouco mais. Aleluia. Então desfrute disso. Quando ele começou a responder a pergunta no versículo 3, a maior profecia apareceu. Então eu quero andar com vocês o que eu falei na conferência em Menengai. Jesus então respondeu: cuidado que ninguém os engane. Então ele começa a dar os sinais. Eles perguntaram e pediram sinais. E ele começa a dar o quê? Sinais. Isso é impressionante. Agarre isso. Então ele continua dizendo: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ele está dando sinais. Ele está dando sinais, certo? Eles dizem: dá-nos os sinais. Quais são os sinais? Ele está dando sinais. E então ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não fiquem alarmados. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então Jesus está dando sinais. Aleluia.
Eles perguntaram os sinais e ele está dando os sinais. Então, ele diz, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Novamente, ele está dando os sinais. Aleluia! E se você for para frente, ele diz, tudo isso será o início das dores de parto. Então agora ele está falando dos sinais das dores de parto, certo? Então eles entregarão para serem perseguidos e mortos. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ele está dando mais sinais, antissemitismo, que viria tudo isso, perseguição, as ovelhas mortas dentro do templo, as ovelhas de Cristo mortas e tudo isso. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, se apartarão da fé, trairão e odiarão uns aos outros. Ele realmente está falando dos eventos daquele tempo, ele está dando sinais. E ele continua dando. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja, ele está dando sinais. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele ainda está dando sinais. Eles pediram sinais e ele está dando sinais, certo? Então ele continua dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele ainda está dando sinais. O evangelho será pregado para todas as nações. Então virá o fim. Então vocês já estão pensando onde vai acontecer isso, porque você pensa em Apocalipse 14, quando os anjos virão pregar o evangelho. Então, quando vocês virem a abominação que causa desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Vamos parar aqui. Ele está dando sinais, mas se você ouve ele agora falando, a forma como ele está falando, rapidamente você entende. Mas eu acho que ele está falando agora da tribulação e da grande tribulação. Isso agora vem à tua mente por causa da abominação da desolação, certo? Então, rapidamente você entende. Ele está falando da tribulação e da grande tribulação. Então, repentinamente você entende que ele está falando a respeito. Ele está falando a respeito dos eventos da tribulação, guerras, fomes e tudo. E agora ele está falando da última parte. Os últimos 3 anos e meio da tribulação, certo? Chamada Grande Tribulação, certo? Ele está falando de 1.260 dias. 3 anos e meio. É disso que ele está falando, os 42 meses que foram dados, certo? Então, rapidamente você entende que o Senhor está descrevendo a tribulação aqui. Então, quando você vê ele no lugar santo, a abominação que causa desolação, que foi falado pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então ele realmente está falando da grande tribulação, porque eles vão fugir para Petra, aquele é o lugar preparado para eles naquele tempo, certo? Aleluia. Eu já vi tudo isso, até mesmo como Jesus, o Messias, traz eles de volta para Jerusalém, o templo é construído. Eu já vi muito. Então ele diz que quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Ele está dizendo para fugir. Se você ler no livro de Zacarias 14, versículos de 1 a 5, você vê que Jerusalém vai cair. Novamente, deixe-me repetir isto. Primeiro, ele assina, o anticristo assina o tratado de paz. Eu vou trazer paz, porque haverá um desespero por paz. Todos esses eventos precursores dos eventos em Israel, você pode dizer. Você pode dizer que haverá desespero por paz. E graças a Deus, tudo isso eu falei por profecia. Então você vê que todas essas guerras vai culminar nessas coisas que ele está falando aqui. Mas olha isso agora.
Então agora ele está dizendo que quando o anticristo vier, num tempo quando as pessoas estão desesperadas, ele vai dizer, eu vou trazer paz. Eles vão crer. E ele vai colocar a caneta no papel e vai assinar o tratado de paz, certo? Mas me parece que ele não vai ser bem sucedido em trazer paz. Vai ser apenas uma camuflagem. Porque no meio do caminho, então, ele pega a adoração e pega o assistente dele, aquele riquíssimo falso profeta que será judeu, que vai ter acesso ao templo e vai colocar a imagem dele, do anticristo, no templo. Então, ele é muito rico, ele diz que ele será um bilionário com muita influência. Eu acho que será uma pessoa, um militar. Eu já vi alguns detalhes dele, eu já compartilhei a respeito do chapéu dele. Então, aquelas condecorações, mas olha, ele não é bem sucedido em trazer a paz, porque repentinamente Jerusalém vai cair. Haverá um massivo massacre. Por quê? Porque eles vão se recusar a adorar o anticristo. Então, ela vai cair, metade vai fugir, haverá um massivo massacre. Mulheres serão estuprada, se você ler Zacarias 14. Então, ele está descrevendo estas coisas aqui. Então, você claramente pode ver que ele está descrevendo a tribulação e a grande tribulação, certo? Ainda comigo, passo a passo, o próximo ele diz... Quão terrível será aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque no inverno você não pode correr muito. No Shabat você está restringido. Então, 21. Pode me dar outra versão? Para este versículo em particular, você pode colocar amplificado, porque haverá uma grande tribulação. Olhem isso agora. Porque haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então agora ele vem claramente dizendo que ele está falando da tribulação e da grande tribulação, certo? Vamos continuar. Ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ele diz aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, nenhuma carne sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ele diz, naquele tempo, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não creiam. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível fosse, até os eleitos. Então ele diz, vejam que eu os avisei antecipadamente. Isso é muito poderoso. Este versículo aqui, veja, eu já avisei vocês antes. Então, a igreja é sempre privilegiada porque ela fica sabendo antes do tempo. Eu te avisei antes do tempo, então agora você pode se preparar. Então ele diz, então se alguém te... Então, se alguém te disser, lá está, ele está lá no deserto, não saiam. Ou aqui está ele, dentro da casa. Não o creiam. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele vem muito claramente. Quando eles perguntaram, o senhor pode nos mostrar os sinais? Nós entendemos que quando ele disse que nenhuma pedra ficará sobre a outra, eles entenderam que ele estava falando sobre a vinda do Messias e o fim dos tempos. E ele então disse, eles disseram, versículo 3, pode nos mostrar os sinais? E ele realmente veio para dar os sinais, e eles rapidamente entenderam que ele estava falando da tribulação e da grande tribulação. E aqui agora ele fala a respeito da vinda do Messias. Sigam-me nisso.
Jesus agora, ele está abrindo mais. Ele disse, eu estou falando a respeito da vinda do Messias. Sigam-me nisso. Ele diz, pois assim como relâmpagos que saem do Oriente é visível até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, para que possamos traduzir para vocês todas estas visões que Ele tem dado aqui e a instrução. Você pode ver claramente aqui que Ele está dizendo que há duas vindas do Messias. Há duas vindas. Obrigado por vocês que estão escrevendo. As pessoas estão nas suas igrejas esperando, não fiquem olhando para mim. Ele disse que há duas vindas do Messias. E esta é uma delas. Ele diz, em uma delas, todos o verão quando ele vier. Assim como o relâmpago que sai do Oriente é visto até o Ocidente, então todos verão ele vindo. É aqui que eu quero trazer vocês passo a passo. Então ele diz, onde houver o cadáver, ali estarão os abutres. Ele fala da matança e do juízo que está vindo na vinda dele. Muito sério. Você vai ver esta vinda em Apocalipse 19. Então ele diz, depois, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Agora ele está abrindo mais e explicando essa vinda do Messias, a segunda vinda. Lembra-se do cavalo branco que eu toquei dentro do céu? Aquele cavalo branco é para a segunda vinda, é para ele vir para Jerusalém. Vocês agora já são maduros para saber disso, porque nós já temos falado disso por muito tempo. Olha isso agora. Ele está abrindo mais dizendo, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. E ele diz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, ele está falando quando que esta vinda do Messias vai acontecer. É o 29, imediatamente após a tribulação, o Messias virá. Então, é poderoso, ele está dando sinais e o tempo. Aleluia! O tempo. Passo a passo. Eu vou lidar com as duas vindas, não se preocupe, eu estou simplesmente abrindo aqui. Então ele diz, naquele tempo, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as nações da terra se lamentarão. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com máximo poder e grande e eterna glória, enorme glória, infinita glória. Então isso é poderoso. Isso é muito poderoso, porque ele está dizendo que quando ele vier, as pessoas vão lamentar. E nós já vimos isso. Deixe-me abrir novamente. Por que eles lamentam? Eles vão lamentar porque será tarde demais. Será tarde demais. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo. Então este é ele, o Rei. E já bem aqui, antes de nos movermos, bem aqui há uma grande mensagem para a igreja. Que receba o Senhor agora enquanto você ainda pode. Já bem aqui, antes de continuarmos. Então ele continua dizendo, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos da terra, e de uma a outra extremidade dos céus. Isso é sério. Então ele continua no 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então ele ainda está dando os sinais. E ele está dando até mesmo tempo. Ele diz, no final da grande tribulação, assim, isso vai acontecer. E ele está dizendo aqui, da figueira. A figueira, nós sabemos, é Israel. Nós agora somos maduros o suficiente para estar aqui. Então Israel, quando ele está dizendo, aprendam disso, ele está dando outro sinal.
que quando você vê, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, então vocês sabem que o verão está próximo. Então ele está falando da definitiva vinda do Messias, que vocês sabem, que os homens vão saber, todos vão ver. No 33 ele diz, assim também, quando vocês virem todas essas coisas, então vocês vão saber que ele está próximo às portas. Então ele está dando aqui uma cascata, um espectro de sinais a respeito da segunda vinda do Messias. E nós já entendemos muito bem que essa é realmente a tribulação. Ele está falando da segunda vinda do cavalo branco. E este cavalo branco que o Senhor me trouxe ao céu e eu vi, e a voz disse, olhe e veja quem está sentado no cavalo branco. Quando eu vi ele no céu, ele disse, olhe e veja quem está sentado no cavalo branco. Quando eu olhei o cavalo branco, eu vi o comportamento do cavalo branco correndo por toda parte e balançando a sua cauda e glória se derramando. Então, quando eu olhei sobre o cavalo branco, eu vi o próprio Senhor, a glória do Senhor. E quando o cavalo veio, eu o toquei fisicamente. Então, agora, você entende muito claramente de qual vinda ele está falando. Ele está falando da vinda do Messias para Jerusalém, porque você ouve as pessoas lamentando e os abutres comendo os cadáveres. Então, quando você vê todas essas coisas, então vocês saberão que está próximo e a porta. Então, você vê muito claramente, você vai ter que entender. Então, agora, o versículo 35. Espero que vocês estejam entendendo. Versículo 35. Espero que vocês estejam conosco. Nós temos uma longa jornada. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, depois disso, nós vamos ao versículo 36 e ele diz: ninguém sabe. Agora, podemos ter uma outra tradução, a tradução da Bíblia Viva ou da tradução americana. Então, você pode me dar outra que não tenho, mas eu gosto de ler a palavra mas. Você vê que muitas vezes aqui nós vimos, portanto, nós sabemos que isso é para uma razão, significando, ele está falando, mas a nossa cidadania está no céu, mas, entretanto, para nós, então é isso que ele está fazendo aqui, ele está dizendo que, com tudo que ele disse antes, mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Andem comigo nisso. Ele diz, mas quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nenhum homem, não. Nem os anjos dos céus. Mas somente o Pai. Nem mesmo o Filho. Entendem? Ele sabe, ninguém sabe a respeito desse dia ou hora, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Continue. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até do que iria acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então ele está falando aqui de outra vinda. Vocês notaram? Sim, obrigado. Você entende repentinamente que ele mudou. Ele está falando que há duas vindas. Há duas vindas e agora ele está falando da outra aqui. E isso é muito poderoso. Isso é o que nos traz agora para a urgência da mensagem que nós temos hoje. Porque ele está dizendo que em uma vinda vocês vão saber tudo. Literalmente vão saber tudo. Porque ele diz, depois disso você vai ver isso e aquilo. Ele está dando sinais. E no fim dessa grande tribulação, então ele vem, bum, ele vai chegar. Então, literalmente você pode contar, sim, a linha do tempo novamente, antes de irmos ao versículo 37, 38, 39. Então, ele está falando a respeito dessa linha do tempo. Ele estava falando a respeito disto. A segunda vinda
para which has Jerusalém, all the signs, que tem todos os the sinais, exact signs, os and the sinais timings, exatos e o the time tempo. also. O tempo também. He said, after this you Ele see disse, this. depois If at the dessa end of the tribulação great vai acontecer tribulation, isso. then No you'll see the Son of final Man da come. grande tribulação, você When vai you ver o see Filho the do fig Homem tree do vir. this, then you Quando will know. você vê a figueira fazendo assim, But here então now he você said, sabe. no one knoweth. Mas aqui nesse versículo ele fala, ninguém sabe o dia e a hora. Hallelujah. That you are Aleluia. not able to know. Então vocês não here again podem now. saber. Então, So, novamente, You can aqui, literally count você pode literalmente from contar this point deste up when he ponto comes. até o dia quando Are ele you able to vier. put for me 2 Você Thessalonians pode chapter 2 colocar verse para 8? mim It 2 says the Tessalonicenses 2:8. Ele diz 2 o Thessalonians chapter seguinte. 2 verse 8 before we go back to Matthew 2 24. Tessalonicenses And then the lawless 2:8. one will be Ele revealed, diz, então será whom the Lord revelado o Jesus will perverso, overthrow with the o iníquo, a quem o Senhor of his Jesus mouth, matará com and o sopro destroy da by sua the boca splendor of e his destruirá pelo esplendor So you da literally sua can vinda. tell if Então, it's literalmente, given, você if it's pode given you dizer que the é time dado a that the vocês Antichrist is o allowed to tempo reign. quando o anticristo é dado a ele permissão Again, let para me repeat reinar. this for you. That's why I'm Novamente, going step deixe-me by step. repetir, por isso eu tenho que ir If you are passo given the a time, passo. Então, the exact 42 se você months receber or o 1260 tempo, days, exatamente 42 1260 meses, days that the Antichrist is 2.260 dias, allowed to operate onde in o anticristo é dado permissão a ele para then here it operar says, e para reinar. and then the lawless one Então will be aqui revealed, você vê, whom então the o Lord iníquo Jesus será will revelado, overthrow with the a breath quem o of Senhor his Jesus mouth matará and com o destroy sopro da with the sua splendor of boca his coming. e You can literally destruirá tell pelo when the esplendor Messiah is da sua coming. vinda. Então você pode Because the literalmente Antichrist will dizer not even have quando o one more Messias day. está vindo, So you can porque tell o what anticristo happens não terá nem um dia mais. 1261st Então será day. 2.261 dias o Messias chega, porque o tempo acabou, o Messias chega e destrói o anticristo. Estamos juntos? Então isso aqui é exato. Os sinais são dados e o tempo é exato, o tempo é conhecido. Então há duas vindas, nós vamos colocar os dois aqui para podermos navegar. Então você vai encontrar outra vinda, como nós vemos em Mateus 24, 25 agora. E eles não sabiam nada, Mateus 24, do que iria acontecer até que vieram o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Isso é impressionante, Mateus 24. Isso agora, ele disse, não haverá nenhum sinal, ninguém sabe nada. O 39. Aleluia. Os dois, as duas vindas. Uma, você sabe tudo. Você conhece os sinais, haverá guerras, isso e aquilo. Haverá grande tribulação acontecendo lá, Israel, você sabe. Haverá reunião de Israel de volta e tudo isso. Os sinais. Haverá abominação da desolação dentro do templo, os sinais. Então você pode ver o momento exato quando ele vem, porque agora você pode ver por quanto tempo o anticristo é permitido abusar lá dentro do templo. Então você vê que imediatamente o tempo acabou e é destruído. E quem o destrói? O Messias vindo no esplendor da sua vinda. Então você pode saber como ele está vindo. Nisto você sabe a data exata. Então, no mesmo Mateus 24, quando continuamos, você vê o Senhor falando de duas vindas. É para aqui que eu quero trazer vocês, primeiro de tudo, novamente em Mateus 24, você vê que o Senhor está falando de dois retornos. O primeiro, quando ele retorna no céu, e ninguém sabe o dia nem a hora, e não há nenhum sinal. Então ele diz aqui, e eles não perceberam nada, significando eles não sabiam do que iria acontecer, até que o dilúvio veio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Ano. Mas aqui ele diz
que na segunda vinda eles sabem, até mesmo como relâmpagos se vê do Oriente ao Ocidente, todos vão saber que ele está voltando. Então, provavelmente é por isso que a razão pela qual você vê que os exércitos que estavam atuando, eles correm para o Vale de Megido. É uma distância grande, mas eles atravessam e vão até lá, talvez porque viram a vinda dele. Caso contrário, então ele vai batalhar com os exércitos inimigos lá, depois que ele veio. Eu vi onde ele põe o pé dele. Então, muito poderoso. Então, nós já vimos aqui as duas vindas. Uma delas, vocês saberão os sinais, mostra-nos os sinais, e ele deu os sinais, e ele mostrou o dia exato quando ele está vindo, porque você sabe que o anticristo recebe um tempo, ele é dado a ele um tempo específico. Quando eles colocaram a caneta no papel, o tempo começa até aquele dia quando o Messias virá para destruí-lo e não terá mais nenhum dia. Então você vê as duas vindas. Eu quero abrir, porque nós estamos falando a respeito do arrebatamento o tempo todo, mas eu quero abrir um pouco mais para vocês, para que agora vocês possam entender a diferença entre as duas vindas de Cristo. Que neste plano mestre para a humanidade que Jesus está dando, ele está falando de dois retornos do Messias. Aleluia. Em um deles, você vai saber. Quando você ver a figueira, você saberá. Mas esse aqui ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, de um lado eles vão saber, deste lado não vão saber. Há sinais na segunda vinda, mas na primeira vinda não. Então, quando Jesus estava dando este plano mestre de profecia para a humanidade, ele sabia que o tempo está vindo, o reino está vindo. Então, quando ele faz isso, ele fala a respeito das duas vindas do Messias, minha filha Lydia e Matthew. Ele está falando das duas vindas do Messias, Lydia e Matthew. Aleluia. Aleluia. Uma delas tem sinais totais, muitos, com muitos detalhes. O outro não tem sinais. Vamos continuar lendo. Então ele diz: dois homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. Versículo 40. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o tempo em que dia o seu Senhor, o seu Salvador virá. Vocês não sabem. Na outra vinda ele fala, quando vocês virem isso, então vocês saberão. Então, novamente, ele fala das duas vindas. Aleluia. Sim, passo a passo. Sigam-me, por favor, não há problema. Escrevam tudo para poder compartilhar com as suas igrejas. De Limuru. Você é de Limuru? Oh, okay. I was talking to my daughter in red. Estou falando com a minha filha com o lenço vermelho. What is that now? Meru. Você é de Meru, do altar de Meru. Muito obrigado por vir. Isso é muito poderoso. É uma grande distância. Então, é aqui que eu quero trazer vocês primeiro. Que quando o Senhor estava dando este grande plano para a humanidade, em Mateus 24, plano mestre, a profecia mestra, ele literalmente falou a respeito dos dois retornos. Estamos ainda juntos? Vamos continuar até o 44, ele diz. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas pelo fato do dono não saber, o dono não sabe quando o ladrão está vindo. Agora, começando de Mateus 24, a partir do versículo 4 até o versículo 35, ele está falando a respeito da segunda vinda do Messias para Jerusalém.
Eu sei que ele colocou isso primeiro, mas ele está falando a respeito da segunda vinda do Messias para Jerusalém. Eu sei que vocês prefeririam que fosse mudado, mas é assim como o Senhor quis dar. Então, Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 35, ele está falando a respeito da segunda vinda do Messias para Jerusalém. É por isso que os sinais são dados e você pode literalmente contar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, porque ele diz que o Messias virá e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. Em outras palavras, então, se este é o caso, nós sabemos que a jurisdição, o tempo que foi dado a ele para reinar é específico. Depois de 42 meses, você pode contar, depois de 1260, significando não vai acrescentar nada. Quando chegar em 2261 dias, você sabe que ele vem, porque agora o Messias chegou. Então, ele colocou primeiro a segunda vinda para Jerusalém. Ele tocou dentro do céu e ele colocou aqui nessa profecia mestra, Mateus 24, a partir do versículo 4 até o 35, é o Senhor falando a respeito da sua segunda vinda. Então, Mateus 24, a partir do versículo 36, do 36 até o 44, ele está falando do arrebatamento da igreja. E é aqui que eu quero afunilar hoje, porque no 43 ele diz, entendam isso, se o dono da casa soubesse, significando que ele não sabe. Então, a segunda vinda, os sinais foram dados, são claros. Há um tratado de paz, a abominação para desolação. Eu já vi este templo a propósito. A segunda vinda e a exatidão da jurisdição do anticristo e quando o Messias vem para destruí-lo. Então você pode literalmente dizer quando ele está vindo, mas isso aqui ele diz agora, que se o dono da casa, o dono não sabe quando o ladrão está vindo, aleluia. Se ele soubesse, ele teria vigiado. Então no 40... Então ele diz, vocês também precisam estar prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, quando vocês não sabem. 44. Aleluia! Não tem como saber aqui. Não há, ele diz que não vão saber. Aleluia. Podemos continuar passo a passo. Quando você chegar aqui, eu vou poder lidar com isso de uma forma muito poderosa. Então o Senhor está dizendo que agora mesmo nós estamos aqui. Nós estamos dentro da era da igreja, que é depois que ele veio, as 69 semanas se cumpriram totalmente e a cruz então acontece. Se você pegar o calendário lunar e olhar os mapas antigos, encontre o calendário lunar, você pode contar o tempo exatamente, os anos bissextos e os que não são. Você vai ver que na data exata quando se completou 69 semanas, ele entra em Jerusalém na entrada triunfal. Então, olha isso agora. Então, o relógio parou. Então, foi uma longa espera até agora do Senhor. E você viu que o propósito é para quê? Para que as pessoas possam encontrar salvação. Para que as pessoas possam chegar ao conhecimento de Cristo, se arrepender, receber Cristo e não entrar no lago de fogo. Então ele está esperando todo este tempo. Mas agora o fim chegou. E agora você está vendo este ato bíblico. O Senhor queria muito claro para ninguém cometer erro nem dar desculpa. Ele disse, eu estou vindo a Nakuru e o dia que eu chegar vai chover. Havia um canopy. Eu pensei que fosse uma tenda, mas na verdade era um canopy. Quando eu entrei em América, aquela chuva caiu, meu Senhor. Então ninguém pode ter dúvidas. Ninguém pode duvidar. Muito, muito sério.
Você lembra o que aconteceu quando nós falamos com o mundo inteiro sobre essa chuva? Quando eles disseram, não, quem nessa geração pode fazer isso? Essas perguntas que eles estão perguntando é muito poderoso, porque tudo tem que ficar muito claro quem são esses para que você possa ouvi-los. Então já está próximo. É por isso que eu quero medir um pouco mais isso. Você vê que a longanimidade, ele fala dos dias de Noé, meu Senhor. Foi assim como nos dias de, será como nos dias de Noé? Vamos ver quanto podemos mastigar disso. Aleluia. A longanimidade também chega ao fim, porque nos dias de Noé chegou ao fim, certo? Então, nós vimos muito claramente no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 20, do 24 ao 27, estabelece, o Senhor pega Israel e coloca Israel dentro de uma linha do tempo profético em Daniel 9, 24. Então, eventos proféticos muito significativos são demarcados, eventos que têm consequências eternas são colocados lá. Então, nós vemos muito claramente que a razão pela qual o Senhor faz isso é para que ele seja capaz de poder explicar para Israel a pergunta que Daniel estava perguntando. Por quanto tempo? Ele disse 70 semanas. E as 69 semanas já passaram, falta uma semana. Enquanto isso, durante este tempo, é a era da igreja que está acontecendo. E durante a era da igreja, você vê que o templo está destruído, o Messias já morreu, você vê as profecias, e você sabe que nesta era da igreja também, somente a sua alma pode ser nascida de novo, aleluia, mas o Espírito Santo é dado para você como uma garantia, um depósito desta redenção do seu corpo, certo? O corpo será redimido também. Então, Mateus capítulo 24, versículos do 4 até o 44. Todo é o plano mestre de Deus para a humanidade. Mateus 24, você pode começar do versículo 1 ou do versículo 4, todinho até o versículo 44, é o grande plano de Deus para a humanidade. Até o Por quê? Porque ele viu até o 51. Você vê 1 Coríntios 5, do 24 e 25, ele diz, então virá o fim e há um reino que está vindo. Ainda estamos juntos? Estão entendendo? Vamos continuar. Então ele diz o seguinte, neste plano mestre, o Senhor Jesus fala a respeito de 2 retornos do Messias. E em um deles que é caracterizado dentro de Mateus 24, do versículo 4 até o 35, ele está falando do retorno do Messias na segunda vinda para Jerusalém. Os sinais são dados, o tempo é dado. Os sinais são dados. O sinal da tribulação também é dado lá. Os sinais da tribulação. O retorno de Cristo pós-tribulação é exato. Ele diz, depois da tribulação daqueles dias, ele vem e ele destrói o anticristo. Então, enquanto ainda estamos aqui, você pode colocar para mim o livro de 1 Tessalonicenses 5. Ele diz, agora, irmãos, agora, irmãos e irmãs, a respeito dos tempos e as datas, nós não precisamos escrever-lhes. Versículo 1, 1 Tessalonicenses 5. Pois você sabe muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então aqui ele não está falando do arrebatamento, ele está falando do dia do Senhor. Ainda estamos juntos? Então, quando as pessoas disserem paz e segurança, então a destruição virá repentinamente sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Vocês viram isso agora?
Focus on me for a moment. Foquem no profeta So por um he's not momento. talking about the rapture Então, there. ele não está falando do He's arrebatamento mentioning the aqui. day of the Lord. Ele está mencionando o He's dia do mentioning the Senhor. tribulation, the Ele wrath. está mencionando a tribulação, essentially a saying the ira. Então, ele essencialmente That está dizendo o seguinte, Onset of the que tribulation, o início onset, da day starts. tribulação, o dia que a tribulação And the rapture começa are e o two sides of arrebatamento one coin. são os dois lados da mesma moeda. That when the rapture happens, Que quando o day of the Lord arrebatamento begins. acontece, o dia do So Senhor it comes começa. suddenly and Então begins. vem repentinamente e começa. Another place where he's saying Outro day lugar and hour onde ele not diz known. que o dia e a hora não são we still conhecidos. Ainda estamos He's saying juntos. the judgment Ele is está come. dizendo que o juízo está vindo. The time of wrath. O tempo da The time ira. of the O tribulation. tempo da tribulação. But Mas- it is tied to rapture. Está So its onset, atrelado ao arrebatamento. day Então, and o hour is not início, o So the day dia the e a rapture hora will não come. são conhecidos. Now, O from dia que o this you arrebatamento can tell acontece, então, a partir That the disso, você moment pode the dizer rapture happens, the que o tribulation momento quando o begins. arrebatamento acontece, Because a tribulação sometimes I have começa. sat down and Porque I've algumas vezes eu me sentei e eu fiquei pensando, How long will diga-me, it take quanto tempo vai demorar after the rapture for the depois do arrebatamento? Você já me ouviu falar isso? Quanto tempo até começar a tribulação depois do arrebatamento? Sometimes Algumas you vezes, thought he would vocês come out and pensaram introduce que ele himself first. viria e apresentaria a si it mesmo seems primeiro. he is Mas already parece que ele já é conhecido. His capacitation, his A capacity capacidade to bring dele peace on the earth, de peace trazer in paz quotes, à terra, is already paz known. entre aspas, Coming as a já man é of peace. conhecido. Ele já veio disguise. como homem da paz. Ele veio Because sometimes travestido. you thought maybe 5 years or 20 years. Então, talvez poderia After demorar rapture, then he will show 5 up and want to anos. introduce himself, Depois do take arrebatamento, ele vai se apresentar, Not at all. tomar o domínio. Não, de forma From nenhuma. this you can see A partir that the daqui você moment já the pode rapture ver happens, pá, que o he also momento takes quando o charge. arrebatamento acontece, ele Because vai the day of assumir the o Lord controle, porque começa o dia do Senhor. Hallelujah. Aleluia! And he's saying, E ele the está book of dizendo, Revelation o chapter livro 17 do verse 17, Apocalipse 17, says the following. 17, ele diz o seguinte, It says, for God Ele has diz, put it into their hearts porque Deus accomplish mesmo his colocou purpose no by coração agreeing deles to hand para over cumprir o to the seu beast propósito their royal de authority entregar à until besta God's words a are sua fulfilled. autoridade até que as palavras de Deus se So cumpram. this happens rapidly. Então isso acontece rapidamente. He may not have to go to the UN and sit Talvez there and negotiate. ele Not não at vai all. ter que ir lá nas Nações It Unidas seems sentar this e negociar. happens Não. rapidly. Parece que isso Instant. vai acontecer rapidamente, According to the word. instantaneamente, de acordo com a Hallelujah. palavra. Aleluia! So then, Então, it is sudden. é repentino. But let's continue. Mas vamos Again, we are still continuar. talking about the Novamente, second ainda coming. estamos falando da segunda Matthew vinda. chapter 24. Mateus capítulo Beginning 24. verses 4 all the way to Começando do 35, he's versículo talking 4 about the até o second coming on the white 35, horse to ele Jerusalem. está falando da segunda When his vinda feet do will cavalo step down branco on the earth. para Jerusalém, And the quando o rapture pé he dele doesn't. vai pisar na terra. No I've seen him arrebatamento stop up não vai, ele não This vai is so pisar powerful. aqui. Isso é tão Real. poderoso, Because real. God has shown me these things, right? Porque Deus me mostrou estas Lining coisas, up with certo? scripture, very powerfully so. Bem alinhados com a So you Escritura, people muito can invest poderoso. into this Então until vocês you podem enter, investir nessa With Escritura your até churches vocês too. entrarem com as And suas so, igrejas também, certo? It says, Então, ele está dizendo, Matthew 24, Mateus Verse 24, 32 says, repeat it there, versículo put it on the screen. 32, ele we are diz, still talking about the second coming. ainda estamos falando da says, segunda vinda, ele diz, Now learn this lesson from the fig tree. aprendam a lição As da soon as his figueira. twigs get Quando os tender, seus and ramos his se leaves come renovam out, I mean, he's e talking as about suas leaves, right? folhas começam Then a you brotar, então vocês sabem, You will be aware. vocês estarão cientes. Matthew 24, 33. Mateus 24, Even so, 33. when you see Assim all these também, things, the quando signs he virem gave, todas estas coisas, os sinais que ele deu, then you know. então vocês saberão. This one you will know. Este we tempo contrast você that vai saber. Podemos Matthew contrastar
Isso verses com 36 Mateus all the way to 24, do 36 ao In that 44. one, he's talking about the day we want to handle here. Aqui ele fala do dia que nós vamos The lidar rapture of aqui the hoje. church, right? O arrebatamento da Am I igreja. still talking to the right Ainda class? estou falando I com like a the word classe correta, com a minha classe. Am I still in the right class? Eu ainda Or estou na entered the classe wrong door? certa ou entrei na porta errada? This is serious. Isso é When he gave the sério. master plan, he talked Quando about ele two dá o plano comings mestre, ele fala a respeito de That dois is serious. retornos. Isso é sério. back. Hallelujah. And then we're going to Aleluia. focus on the rapture. Então nós vamos So he focar says, no arrebatamento Matthew 20 hoje. now again, Então, Matthew 24, Mateus 24, verses 36 to versículo 44, he's talking about the 36 ao rapture of the church. 44, ele está falando No do signs are arrebatamento da given. igreja, nenhum sinal é dado. The pre-tribulation rapture has O no signs. arrebatamento pré-tribulação não tem sinais. And then Matthew 24, 36, he says, Então, Mateus 24, 36, ele diz: but about that day or hour, mas no one quanto knows. àquele dia e hora ninguém The other one, he sabe. said you would know, right? Em outro, ele Very diria, powerful. vocês saberão. Now at least Muito you know that poderoso. Agora, pelo menos, you don't você make entende que any são dois mistake, diferentes right? As you para teach você this to não your churches. cometer That's nenhum why I erro want to quando take você time ensinar on isso this. para a sua igreja. É por isso que eu many quero times very gastar easy for you to tempo mix the nisso, two. porque muitas vezes é muito fácil para vocês misturarem as Two duas distinctive vindas coming aqui. backs. Há duas You vindas, teach it há dois doctrinally retornos sound, because diferentes. you've been ordained. Ensinem claramente a doutrina de uma So, forma sã, porque I want vocês to já take time on foram this because ungidos e You will go ordenados. and teach Eu in quero your churches. passar tempo com isso, porque vocês vão But you have ensinar to nas suas divide it igrejas. well. Mas vocês têm que dividir And balance muito it bem right on the e scale. equilibrar muito bem na balança. Teach it right. Ensine So, corretamente. now, when he's talking about Então agora, the quando other ele está coming, which is now falando the da rapture outra in the vinda, sky que to agora take é the o church, arrebatamento he says, no céu about para that day levar or a hour, no igreja, one knows. ele diz a respeito daquele dia e hora, He says, not even ninguém the sabe. angels in heaven Ele or the diz, nem Son. mesmo os But that anjos is do quite céu, nem o enigmatic, Filho. right? Mas isso é muito But only the enigmático, Father. certo? If the Somente o Son Pai. Então, se Came o fully Filho God. veio totalmente that como part. Deus, podemos lidar com When essa he, if parte? he came fully Quando God, Jesus veio fully totalmente Deus, conhecido, sabendo then todas how as come he does coisas. not know? Então, como é possível que ele não saiba?